Nyawitibe tsuya soki te piangan karin taketite. Pastor, só teve uma pessoa que teve fé para dizer amém? Eu saudei os amados irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Na minha língua de origem, eu sou chinês e Taiwan. Então, eu falei taiwanês. Vou repetir a saudação. Chinahyatitibe tsuya soki te piangan karin taketite. Amém? Agora sim. Eu vim ao Brasil quando eu tinha 7 anos de idade. Já faz muito tempo. Ontem eu fiz 64. Então já tenho, 57 anos de Brasil. Ou seja, sou mais brasileiro que muitos de vocês aqui, de alguma forma, por ter vivido mais tempo no Brasil. Mas é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha vida, da palavra de Deus e daquilo que Ele tem feito, de fato. Quando nós saímos de Taiwan, nós éramos uma família budista, bem tradicional, e dentro da nossa mala, meu pai colocou uma estátua de Buda e trouxe para cá. Né? E no móvel mais alto de casa, que era uma cristaleira, meu pai montou um altar, e ali, por muitos anos ainda, aqui no Brasil, nós adoramos a esse ídolo, a esse Deus que tinha mãos, mas nada podia fazer por nós. Tinha ouvido, mas não ouvia nossas orações. Tinha boca, mas não falava nada a nós. Enfim, e foi assim, né? Então, eu fico pensando, puxa vida, na década de 70, será que não tinha crente para falar de Cristo para nós? Porque demorou um pouco. Meus pais, eles foram evangelizados por uma outra família de Taiwan também, que já morava aqui no Brasil. Nós nos estabelecemos na cidade de Santo André. E como um bom oriental que vem lá da nossa terra, sabe o que ele fez? Abriu a pastelaria. E esse outra família também tinha sua pastelaria. Eles começaram a ajudar meu pai. Mas a razão de eles querer ajudar a gente não era simplesmente porque nós éramos compatriotas, mas porque eles eram cristãos e tinha algo para nos oferecer, que era Cristo Jesus. E com o passar do tempo, meu pai e minha mãe começaram a ler a Bíblia, estudar a Bíblia ali na pastelaria. E um dia, eu lembro que meu pai convidou o pastor desse irmão e foi lá em casa e fez uma limpeza de toda a idolatria que nós tínhamos. E meu pai então abraçou a fé no Senhor Jesus Cristo. A minha conversão demorou um pouco mais porque ali em Santo André eles fundaram uma igreja de taiwaneses. Então a língua pregada é taiwanês. Mas como eu vim com 7 anos ao Brasil, português logo se tornou a minha língua de coração. Porque eu não sei ler nem escrever taiwanês, nem o chinês. E na igreja só se pregava em taiwanês. Então foi meio confuso para mim, até que eu fui num retiro de jovens, e ali se pregou o evangelho em português, porque o pregador era um seminarista brasileiro. Então eu ouvi o evangelho na língua do meu coração, que era o português. Então naquela noite, em julho de 78, eu entreguei meu coração a Jesus. E muito cedo eu entendi o plano de Deus para a minha vida. Meio ano depois dessa minha conversão, eu fui num congresso, e ali eu ouvi do Senhor o chamado para servir a Ele. Então, desde então, de 78, 79 para cá, eu tenho servido a esse Deus vivo. Então, é um privilégio de continuar servindo a esse Deus vivo. O tema que vocês têm esse mês, né, é uma igreja missional e participando da missão de Deus. O que é uma igreja missional? Vamos pensar nas últimas palavras de Jesus à sua igreja. Cada autor dos evangelhos traz algo muito parecido, mas não igual. Por exemplo, né, o versículo que é o tema desse mês, né, Marcos 16 e 15 fala, vocês vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, enfatizando, né,
aqui nesse caso, a amplitude e também a quantidade. Então, até onde o evangelho tem que alcançar e também a quantidade de pessoas tem que alcançar. Mas eu queria pensar também as últimas palavras de Jesus segundo o Lucas. Ali no livro, segundo o livro que ele escreveu, em Atos capítulo 1, versículo 8. Quais foram as últimas palavras de Jesus segundo Lucas? Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Últimas palavras de Jesus. Eu imagino que Jesus deve ter escolhido muito bem essas palavras. Em todos os evangelhos, ele deve ter escolhido muito bem as palavras que ele ia dizer aos seus discípulos. E aqui então, ele vai falar, né, que vocês que moram em Jerusalém, vocês começam o evangelho a ser pregado aqui. E de que forma? Sendo testemunha. Aquilo que vocês viram, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês testemunharam, tocaram, apalparam, experimentaram, vocês passam para frente. É tão somente isso. E, ao mesmo tempo, pensem naqueles que estão aqui perto de vocês, em Judéia e Samaria. E quando Deus abrir portas, vocês vão muito além, até os confins da terra. E é essa a ideia. Então, a igreja missional é aquela igreja que tem que entender esse chamado. Agora, minha pergunta primeira é, será que a igreja em Jerusalém entendeu esse mandato? Ou até que ponto eles entenderam esse mandato de Jesus? Porque se a gente olhar, continuar olhando capítulos aqui de Atos, eles estavam em Jerusalém, né? No finalzinho de Lucas, Jesus disse, esperem até descer o Espírito Santo. A mesma ideia aqui. Ali ele disse, esperem. E aqui em Atos 1:8 fala, e quando descer sobre vós, né? Então ele estava em Jerusalém. E capítulo 2 aconteceu que o Espírito Santo desceu sobre eles. Onde eles estavam? Jerusalém. Repita comigo, Jerusalém. Aí, no final do capítulo 2, ou no meio do capítulo 2, houve aquela pregação de Pedro e mais de quase 3 mil pessoas se converteram. Olha só, de 120 que estavam ali reunidos em oração, pulou para 3 mil. Uau! E se a gente continuar lendo, Pedro curando uma pessoa aqui, né, um coxo, e onde eles estavam? Jerusalém. Capítulo 4, Pedro e João preso perante o Sinédrio. A igreja ora e a igreja continua crescendo. Onde eles estavam? Capítulo 5, tem aquela situação do Ananias e Safira, né? E depois a prisão de novo dos apóstolos. Onde eles estavam? Capítulo 6. A igreja crescia e teve problema com a divisão, com a distribuição de comida. Aí escolheu-se os diáconos. Onde eles estavam? Continua em Jerusalém. E tem a situação do capítulo 7, quando Estevão fez aquele discurso, onde eles estavam? Parece que a igreja em Jerusalém não entendeu que era para sair. E somente depois da morte de Estevão, no capítulo 8, Deus permitiu uma grande perseguição. E ali a Bíblia fala que todos foram espalhados, saíram, fugiram, exceto os apóstolos. E o mais bonito do 8 é que disse, onde eles foram? Em vez de estar apavorada pela perseguição, pela morte de Estevão, onde eles iam, eles faziam o quê? Pregar a palavra de Deus. Então, quando eu penso numa igreja missional, não me parece aqui que a igreja de Jerusalém seja o melhor exemplo de uma igreja missional. Porque demorou, 8 capítulos para sair. E eu fico pensando hoje no Brasil. Hoje o Brasil, tem gente que crê que o Brasil deve ter pelo menos 30% de evangélicos. Eu não sei se tem tudo isso.
né? Mas tem estatística que acha que tem tudo isso. Se isso for verdade, de 220 milhões, nós somos então quantos? 66 milhões de evangélicos. Mas qual o impacto que a igreja brasileira tem causado? Porque bastante. Imagina, aqueles 120 causaram um impacto tremendo. O negócio cresceu. Só ali na cidade. Aí eu vou buscar então, qual igreja seria um pouco mais missional? Vamos comigo então, para Atos 13. Porque essa igreja nasceu. Claro, então, depois dessa saída dos apóstolos, da igreja sendo espalhada, e o curioso, onde eles iam, até o Atos capítulo 11, eles iam e só pregavam para judeus. E no Atos 11, diz que um grupo de pessoas que foram espalhados pela perseguição, chegaram à cidade de Antioquia, ali na Síria. Mas esses eram diferentes, eles também pregavam para os gentios, os gregos. Então, a primeira vez que a gente vai ver que o evangelho, de fato, trespassa, além de fronteiras, também culturas e barreiras linguísticas. Grupos diferentes começam a receber o evangelho, de fato, como Jesus sempre esperava que seus discípulos. E ali, então, a igreja começa a crescer, e vamos ver, então, as características dessa igreja, que está em Atos 13, 1, 2, 3. Então, abram comigo, Atos 13, versículos 1, 2 e 3. Diz a minha versão atualizada, diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Observe comigo os verbos nesses versículos. Qual o primeiro verbo que nós encontramos nesse primeiro versículo 1? Qual? Na minha versão que eu li, havia na igreja. Havia. Né? Havia 5 nomes que aparecem aqui. Não, ele disse havia primeiro e ele fala de profeta e mestre. Então, ele fala do exercício de dons que havia nessa igreja. É muito bonito isso, né? Exercício de dom. Aqui é uma parte importante do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando desceu sobre aquela igreja, ou aquelas pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, orando, né, deu dons. E eles começaram a falar línguas em que todo mundo que veio para Pentecostes entendiam. E aqui essa igreja, então, fala então da liderança, porque havia aqueles que profetizavam, aqueles que eram mestres, aqueles que ensinavam, e dá o nome dessa pessoa, é o nome da liderança dessa igreja. E o nome que aparece então é o Barnabé, é o Simeão, por sobrenome Níger, então provavelmente alguém que provém ali do norte da África. Lúcio de Cirene também é outra região, ali na África. Manaém, Colasso de Herodes, que morou junto com Herodes, a parente Herodes, então provavelmente uma pessoa de alto nível, pelo menos financeiro. E também, né, aí por fim tem o Saulo. Então olha que grupo mais diversificado de pessoas que se unia como liderança. E eram 5. Né? Eu vejo aqui, então, a primeira característica que eu poderia dizer que havia uma unidade. Apesar da diversidade, apesar de que eles devem falar línguas diferentes, apesar de terem cor diferente de pele, apesar de classes sociais que são diferentes, experiência diferente, profissões diferentes e provindo de lugar diferente, eles eram um, estavam juntos. Né? E eu acho que a igreja brasileira tem, de alguma forma, essa característica. Porque nós somos também proveniente de tantos lugares, né? E eu vejo isso como uma grande vantagem, porque se você disser, eu quero ser um missionário, e olhando só para a sua característica externa, eu poderia dizer, você poderia se servir para tal lugar ou para tal lugar, só pela sua aparência. Né? Ou seja, o Brasil, de fato, o que eu ouvi, você já ouviu essa expressão? O Brasil vai ser um celeiro de missões para o mundo? Já ouviram? Sim? Mas será que nós vamos ser sempre uma promessa ou nós, de fato, vamos ser esse celeiro?
né? Então, nós temos essa possibilidade. Nós temos essa grande potencial que Deus colocou aqui dentro da igreja. E a unidade que a gente vê, né, a igreja caminha junta, é muito, muito importante, né? E exercendo cada um o seu dom, muito, muito importante. Versículo 2. Qual o verbo, o primeiro verbo que está no versículo 2? Servindo. Algum texto fala adorando, né? É um tema onde então que eles andando junto, eles serviam, eles adoravam, ou seja, tudo que eles fazem resulta em adoração. É um grupo de pessoas que fazem isso, e a igreja então ela é liderada por eles, porque eles sabiam ser o quê? Aquilo que foi dito aqui no começo, Gênesis 12, quando Abraão foi chamado, Deus tinha um propósito na vida dele, sim, abençoá-lo, fazê-lo grande, né? Fazer o nome dele conhecido, mas tinha um propósito muito maior por trás disso. E disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui estão esses homens adorando a Deus, servindo ao Senhor com um propósito, de adorar e na vida deles ser de fato um serviço a Deus. Só que servir hoje não está muito em moda, né? Servir não é algo que as pessoas hoje gostam. Nós gostamos de ser servido. E muitas coisas que hoje nós fazemos, que eu lembro que a gente fazia na igreja, hoje é terceirizado. Muitas igrejas terceirizam as coisas, né, para outro. Quando eu primeiro fui chamado para servir a Deus, a minha primeira experiência missionária foi através de um navio missionário, chamado Doulos. Alguém já ouviu falar do Doulos? Augusto, pessoa mais velha, talvez, da minha época, porque o Doulos veio ao Brasil em 79. Quando o Senhor me chamou, né, que eu falei que eu entendi o meu chamado no começo de 79, naquela ocasião, tinha aquele congresso, havia uma stand do navio, né? Hoje nós temos o stand da Missão Servos ali, depois vocês podem visitar, né? Depois vocês podem preencher o seu nome para receber a nossa carta de oração, para saber o que Deus está fazendo através de nossas vidas, né? E conhecer a nossa equipe que está ali. E ali ele falava, nesse stand ali em 79, falava que vinha um navio para o Brasil, um navio com 300 jovens, que viajava pelo mundo, e esses 300 jovens são de 40 países diferentes, e que eles são voluntários servindo a Deus, viajando pelo mundo. E eles vindo ao Brasil, iam passar julho, agosto, setembro no Brasil, passando por Santos, por Rio de Janeiro e Recife. E eles estavam buscando jovens brasileiros que quisessem passar esses 3 meses como voluntário ajudando no navio. E eu tinha acabado de saber que Deus queria que eu servisse a Ele como missionário. Então, claro que eu me inscrevi. E eu fui para o navio. Gente, trabalhei duro naquele navio. Fui trabalhar de marinheiro, gente. Eu tinha 17 anos, não sabia fazer nada, a não ser talvez pastel. Não, lá na pastelaria meu pai não fazia pastel, eu ficava só no balcão. Mas eu não sabia fazer nada, gente. Mas eles puseram eu para trabalhar como marinheiro. Só que o navio ia ficar Santos, Rio, Recife, 3 meses. Então o navio ia ficar a maior parte do tempo parado, atracado. O que um marinheiro faz num navio parado, atracado? O navio é feito de ferro. E a maresia, o que faz a maresia com ferro? Oxida. Gente, o navio foi construído em 1914, eu fui em 79. O navio já tinha 65 anos de idade. Então, todo lugar do navio tinha oxidação, e a gente tinha que descobrir onde estava oxidado, tirar a oxidação, raspar, limpar, passar os arcão e repintar. Era assim o tempo todo. E foi esse trabalho que eu fiz durante quase 3 meses, quando estava lá. Aí eu descobri, no meio da viagem, nesses 3 meses, eles falavam, nós vamos levar 10 brasileiros. Uau! O que eu pensei? Eu tenho que ser um dos 10, né? Já que Deus me chamou, e eu estou aqui já. E eu trabalhei muito duro naquele navio. Como marinheiro, gente, trabalhei muito duro. E fui, de fato, um dos 10 aceitados. Né? Só que, gente, meu pai não quis que eu fosse. Eu estava no 3º ano do ensino médio.
Lógico que meu pai falou, você não vai, termina seu ensino médio e vai fazer faculdade. Então não fui, gente. Mas, 2 anos depois, o navio chegou de novo. E eu fui visitar meus amigos que eu fiz na primeira viagem, na primeira vez. O diretor do navio ouviu que eu estava a bordo e me chamou para o escritório dele. E ele disse, o convite de 2 anos atrás está de pé. Liguei lá para casa. Pai, disseram que tá, que eu posso ir dessa vez. Posso ir dessa vez? Eu estava fazendo 2 faculdades, tá? Naquela época. O que você acha que meu pai respondeu? Não, termina só as faculdades. Mas eu fiquei uma semana inteira no navio, naquela segunda vez, orando. E quando eu cheguei em casa, minha irmã abriu a porta e falou, papai deixou. Deus trabalhou no coração do meu pai. Oração, Deus responde oração. Amém? Embarquei nesse navio e eu queria fazer um treinamento muito da hora que tinha no navio. Mas sabe onde eu fui parar dessa vez? Na cozinha. Fui cozinhar para 300 pessoas, gente. Gente, foi muito difícil. Eu durei 1 ano na cozinha, gente. 1 ano inteiro na cozinha. Descascar cebola, picar, cenoura, batata. Imagina, cozinhar para 300 pessoas. Ah, outra coisa muito curiosa. Um navio onde você tem 40 países representados. Qual língua que você tem que falar num lugar como esse? Hã? Qual língua? Inglês, né? Como eu estudei em escola pública, eu descobri que o inglês que eu aprendi na escola pública não servia. Um dia meu chefe, cozinheiro, jogou um saco de 18 quilos de cebola em cima do balcão. Apontou para mim e para outro brasileiro que trabalhava comigo na cozinha, que também não entendia inglês. Entre gestos, nós entendemos que nós dois íamos descascar, cada um, meio saco de cebola. Tem gente que descasca uma cebola já chora, né? Imagina 9 quilos de cebola. Gente, foi uma choradeira. E quando a gente estava quase terminando de descascar aquela cebola, veio o cozinheiro bravo. Aí quando alguém está bravo, não importa a língua que ele fala, você sabe que ele está bravo, né? Aí entendemos que eram os dois juntos, tínhamos que descascar meio saco de cebola, e não cada um meio saco de cebola. Mas já estava feito, né? Só que o pior na cozinha do navio não era descascar a cebola. Hoje eu descasco de olho fechado, pico de olho fechado. Você vai falar que eu estou sempre de olho fechado, mas... Mas o pior é ela lavar a panela, gente. Até hoje eu não gosto de lavar a panela. Lá em casa eu cozinho, mas quem lava a panela é minha esposa. Minha esposa está aqui, ó, Mônica. Né? Mas, gente, imagina aquelas panelas grandes para 300 pessoas. Tinha uma panela que, por causa do navio, como ela balança quando navega, então tinha uma panela que era fixa. Você não vira ela para lavar. Bom, também não dá, né? 300 pessoas. Então, gente, tinha uma que era fixa dessa altura, assim, que a gente cozinhava as batatas, fazia arroz, fazia um monte de coisa dentro, porque era tudo esquentado a vapor, muito quente, né? Para limpar aquela panela, você tinha quase que entrar dentro, para alcançar o fundo, gente. Né? E eu detestava lavar panela. E tinha dia que eu ficava, o que eu estou fazendo aqui, lavando panela? Eu vim para pregar o evangelho, e eu estou pregando para batata, para cebola, para... Aí eu li uma história africana, que fala de Jesus, Pedro e João. Não está na Bíblia, é uma história africana, uma lenda africana. E a lenda diz que um dia Jesus ia sair numa jornada e convidou Pedro e João para essa jornada. E antes de sair, ele falou para os dois, tem umas pedras ali, cada um vai pegar uma pedra e vai me seguir. Vai pegar uma pedra e vai me seguir. Pedro, questionador, não perguntou, mas ele pensou,
pegar uma pedra, seguir Jesus não tem sentido. Mas ele obedeceu, pegou a pequenininha, pôs no bolso e foi atrás de Jesus. João, pescador, forte, ele pegou uma maior, tacou na bolsa dele e foi atrás de Jesus. No final do dia, Jesus para descansar e fala para os dois, que as suas pedras sejam transformadas em pães. Tadinho do Pedro. Pãozinho. João, coração de mãe, dividiu a dele, todo mundo comeu, saciou a fome e descansaram. No dia seguinte, Jesus falou a mesma coisa antes de continuar a jornada. Cada um vai pegar uma pedra e vai me seguir. O que você acha que Pedrão fez? Pegou uma bem grande e tacou nas costas. E foi atrás de Jesus. João pegou mais o mesmo tamanho, foi na bolsa e foi atrás de Jesus. No final do dia, pararam perto de um rio, saciaram a sede e Pedrão, com água na boca, que pãozão que eu vou desfrutar daqui a pouco. Aí Jesus vira para os dois e fala, joguem suas pedras na água. Mas por que Jesus? Diz Pedro. E Jesus perguntou, para quem você carregou a pedra? Jesus me perguntava, Simão, para quem você está descascando a cebola? Descascando a batata? Cozinhando. E Jesus nos faz a mesma pergunta hoje. Para quem você faz o que você faz? Você trabalha aqui na igreja, para quem você faz? Você que trabalha 8 horas ou mais no seu serviço, no seu comércio, na sua empresa, Jesus pergunta, para quem você faz isso? Só para ganhar o salário do dia, para pôr pão, comida na mesa? Você que estuda? Jesus pergunta a mesma coisa, para quem você faz isso? E você que trabalha 24 horas em casa? Jesus pergunta a mesma coisa. Eles serviam, mas é para Deus. Adoravam para Deus. Ano passado eu fui num congresso chamado Lausanne 4. É um congresso internacional que Billy Graham começou na década de 74 e hoje está no 4º congresso. Havia 5.000 pessoas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a importância disso, de a gente adorar a Deus onde nós estamos. Adorar a Deus não é só aqui. Quando a gente vem à igreja, adorar onde estão. E se você passa a maior parte do seu tempo no seu trabalho, na sua escola, ou ali diante do fogão, ou na sua casa, ali tem que ser o seu altar. Você tem que adorar a Deus ali em tudo que você faz. Da mesma forma que eu estava na cozinha, eu tinha que adorar a Deus e servir só a dele. Amém? Vamos continuar, se a gente não termina. Qual é o próximo verbo que você vê ali no versículo 2? Oi? Jejuando, é isso? Uma igreja que jejua. Uma igreja missional é uma igreja que jejua. Mas qual o propósito do jejum? Para que jejum? Recentemente, a Missão Servos, nós temos vários projetos que a gente faz. Um dos projetos chama Servos Weekend. É um projeto que passa, é um fim de semana ou um dia no fim de semana, onde a igreja nos convida, eu levo uma equipe um pouco maior que essa que veio aqui. A gente passa, por exemplo, o sábado o dia inteiro aqui. Café da manhã com vocês, um treinamento e saímos às ruas. Voltamos, almoçamos, mais um treinamento e saímos às ruas de novo. A ideia é de treinar de uma forma prática, de levar a igreja a sair das 4 paredes. Chama Servos Weekend. E nós fizemos isso em Praia Grande. E na volta, tinha uma moça que não era da nossa equipe, mas ela queria aprender e foi com a gente. E ela conversando lá, e a gente tocou, eu não lembro porquê, o assunto do jejum. E ela disse, eu não gosto de jejum, e eu não jejuo. Eu perguntei por quê. Porque na maioria das vezes, eu vejo que as pessoas jejuam usando o jejum como uma peça de troca, uma barganha com Deus. Eu jejuo porque eu preciso de algum favor, alguma coisa de Deus, eu jejuo para isso. Como que nós jejuamos? Ou não jejuamos? Né? Porque, por outro lado,
Muitos lugares que a gente vai, muitos cristãos hoje também não jejuam. Porque não sabe o valor, a importância do jejum. E aqui está uma igreja que jejua. E você vai ver que ele jejua, ele aparece mais uma vez lá no versículo 3, que ele também jejum. O texto mostra 2 vezes, 3 versículos e 2 vezes falando que ele jejua. Isso é muito importante. Mas o que é o jejum? Aí eu expliquei para essa moça. Para mim o jejum, em primeiro lugar, eu quero mostrar para Deus que é mais importante eu estar na presença dele do que satisfazer minha necessidade, que é básica, que é comida. Mas eu abro mão da comida para dizer, Deus, tu é mais importante, eu quero estar na tua presença, eu abro mão de comer. Então, eu creio que isso é o primeiro lugar, e Deus, ele fica satisfeito de ver que nós damos mais importância, damos prioridade na presença dele, do que de comer e satisfazer uma necessidade física. Agora, claro, o jejum também tem sua característica onde as pessoas em necessidade, em momento de urgência, vai buscar a presença de Deus. Mas alguns modelos bíblicos de jejum são modelos assim que são altruístas, que eu não busco conhecer conhecer de Deus ou pedir para Deus alguma coisa para o meu favor, mas é sempre a favor, principalmente do reino de Deus, de outras pessoas. Você pega o jejum que a rainha Esther proclamou a favor do povo judeu. O próprio Daniel, capítulo 10, quando ele estava jejuando, fala que ele buscava entender e compreender a vontade de Deus para Israel. Esse era o contexto daquele jejum, que levou quanto tempo? 21 dias. E a Bíblia diz que quando o anjo veio trazer a resposta, o anjo, quando chegou a Daniel, curiosamente, toda vez que o anjo aparece a alguém, ele fala, não temas. Não é curioso? É porque deve ser um negócio pavoroso ver um anjo, né? Algo fora do comum. Enfim, e o anjo disse o seguinte, desde o primeiro dia que você se colocou a buscar, estou parafraseando, você colocou-se a buscar conhecer a vontade de Deus, eu fui enviado. Mas esse anjo era lento, né? Levou 21 dias, desde o primeiro dia. Levou 21 dias. Por que levou 21 dias? Porque houve uma batalha espiritual. Gente, quando você ora, quando você jejua, você entra, você se engaja numa batalha espiritual. E nós somos esses guerreiros que precisamos estar sempre engajados, conscientes de uma batalha espiritual que vivemos. A gente sempre afirma que somos um exército em batalha, não é? Assim cantamos muitas vezes, assim afirmamos. Mas será que vivemos dessa forma? E devemos viver dessa forma, consciente dessa batalha espiritual. E essa batalha é tão grande que esse anjo fala que o príncipe do reino da Pérsia veio ao encontro dele, houve uma batalha ali. E graças a Deus, ainda bem que Daniel continuando, orando por 21 dias, aí Deus mandou reforço. E quem foi esse reforço? O arcanjo Miguel. Miguel é um general dos exércitos de Deus. Quando ele vai à batalha, ele não vai sozinho, ele vai todo o seu exército. Tanto que o anjo, então, diz, e eu prevaleci contra os reis da Pérsia. Capítulo 10 de Daniel, depois você dá uma olhada. Então, queridos, o que eu entendo? A importância do jejum. Porque vamos entender a vontade de Deus. Para nossas vidas, e para muito mais, para o reino de Deus, o propósito de Deus tem para nós, e onde nós nos encaixamos no reino de Deus. E aqui está, quando oramos buscando a vontade de Deus para cumprir essa vontade de Deus. E saiba então que é uma batalha espiritual. Se você tem orado por pessoa, intercedido por pessoa, e jejuado por pessoa, e está demorando a resposta, é porque a batalha é grande. Pode estar levando todo esse tempo. Não 21 dias, 21 semanas, 21 meses, 21 anos? Tenha paciência. Persevere na sua oração. Ao seu momento, Deus vai responder. Amém? Qual é o próximo verbo? Depois de jejuar. Qual? Não, aqui no versículo 2. Disse.
Vocês já pularam, disse. Disse também é verbo. Quem disse? O Espírito Santo. Um dos louvores que a gente cantou aqui fala do Espírito Santo. E é isso. Nós falamos do dom do Espírito Santo, no versículo 1. E aqui de novo, aqui está falando, disse o Espírito Santo. Gente, quando uma igreja se coloca a orar, quando a igreja tem unidade, quando a igreja está ali em jejum, agrada a Deus sobremaneira. E o Espírito Santo falou. Queridos, quando foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? Sabe, alguns de nós muitas vezes somos nostálgicos, né? Como era bom quando eu me converti, eu fico pensando quando eu me converti. Gente, mas já tem muito tempo. Quando ele falou para mim que o meu chamado, uau, que legal. Mas sabe, quando a gente está na presença dele, ele vai continuar falando. O verdadeiro avivamento não é um movimento de coisas que acontecem. O verdadeiro avivamento é quando a gente permanece na presença dele, ou volta para a presença dele se a gente fez alguma coisa, mas tem que voltar, e ele continua falando com a gente. E o Espírito Santo fala de diferentes maneiras. Para cada um de nós ele vai revelar de forma diferente. E nós precisamos continuar na presença dele. Né? Eu amo quando a gente fala do Espírito Santo, porque no primeiro momento, versículo 1, eu falo dos dons. E o Espírito Santo nos concede dons. Cada um de nós temos um dom, ou mais dons, que ele nos concedeu gratuitamente. Você não paga nada, você não faz nada para ter esse dom. E para que esse dom? Para você exercitar aqui na igreja. Para edificar o corpo. E se você não conhece o seu dom, então provavelmente você não está fazendo o seu papel dentro do corpo ainda. E você precisa fazer. Mas tem outro aspecto do Espírito Santo que é muito também importante, que eu diria que é o outro lado da moeda, mas que agora exige de nós. E para nós termos essa caminhada, é onde Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí depende de você. Porque quando você quer andar cheio do Espírito Santo, você precisa esvaziar do seu eu, da sua vontade, dos seus querer, eu gosto disso, eu gosto daquilo, tem que abrir mão. Mas é isso que Jesus falou. Negai a si mesmo. Tome essa cruz e siga-me. É algo constante, não é algo que uma vez que você faz e acabou. E o Espírito Santo quer falar, quer continuar falando. E nós precisamos estar abertos para isso. Para ele nos falar. Para que nós não sejamos uma igreja morna, onde Deus não se manifesta, não fala, e deixamos de ser uma igreja missional. Uma igreja missional onde o Espírito Santo continua falando, continua impulsionando, continua levando a sua igreja para alcançar vidas que precisam ser alcançadas, seja aqui ou longe daqui. Aí sim, o próximo verbo, que disse o Espírito Santo? Separai-me, apartai, separai o quê? A Barnabé e Saulo. Opa, vamos voltar ao versículo 1. Barnabé era o primeiro da lista, ele era pastor presidente. E Saulo era o último da lista, mas tinha um grande potencial. Eram os dois obreiros que vieram ajudar essa igreja no capítulo 11 de Atos. Sabe o que Deus está pedindo aqui? Eu quero que você me dê o melhor que vocês têm para a obra de missões. Só isso. Só isso. O melhor. O melhor. O primeiro da lista e o último da lista, que é o grande potencial, porque o Saulo se tornou o grande missionário Paulo. Isso que Deus está pedindo. Se vocês querem que essa obra de Deus avance, você precisa dar o melhor. Senão não vai avançar. Se vocês querem ser uma igreja missional, eu quero o melhor que vocês têm. Claro, está falando de vidas, começa com vidas. Porque o mais precisa na obra de Deus são obreiros. Obreiros. Hoje meu pastor pregou lá na igreja sobre
Lucas, que fala então que a seara é grande e poucos obreiros, quando ele enviou os 72 para o campo. E precisamos de bons obreiros. E quando a gente pensa no melhor, claro, o melhor do meu tempo, o melhor daquilo que eu mais valorizo na minha vida, seja materialmente falando, tudo tem que ser melhor. No meu primeiro pastorado, foi quando eu fui estudar no exterior, nos Estados Unidos, fazer meu mestrado, e eu tive a oportunidade de pastorear, ajudar um grupo de jovens, e depois pastorear plantando uma igreja. Então, é o segundo pastoreado. Ali, nós pastoreamos uma igreja, eu não era pastor principal, eu fui convidado para pastorear como pastor auxiliar. Eu e Mônica, nós plantamos uma igreja de chineses brasileiros em Los Angeles. Olha que curioso. Né? E ao mesmo tempo, eu sou apaixonado por trabalho com crianças. E na igreja tinha 100 crianças. Então, a minha maior congregação era 100 crianças. Eu tinha um templo só para minha igrejinha. Minha igrejinha era 100 crianças, era bastante. E 30 obreiros. Né? E um dia, um dos líderes da igreja, que era um cirurgião bem expressivo, né? Ele bem sucedido, ele chegou para mim, isso foi na década de 90, então já tem um tempinho. Ele chegou para mim e perguntou: Pastor Seung, vocês precisam de uma televisão para o Ministério Infantil? Eu queria ter uma televisão em cada sala e ter um aparelho de fita cassete, né? Aquele tempo para fita cassete. Eu queria ter uma em cada sala. Hã? VHS. Aí eu falei, sim, porque não tinha para toda a sala. Aí eu falei, sim, eu preciso de uma televisão. Ele falou, então manda buscar em casa que eu vou doar uma televisão. Aí no meio da semana peguei a van da igreja e fui para a casa dele. Condomínio chique, casa super enorme. E quando eu apertei a campainha, falou, pastor Silvio, vem pessoalmente aqui? Eu vim. Falei, vai lá. Ele abriu a porta e falou, entra lá, está lá na sala, a televisão. Entrei na sala, gente, a sala era enorme, muito grande. Mas quando eu vi a televisão, meu queixo caiu. Você já viu aquela televisão que é de madeira, com sons, com som junto? Era daquela televisão, preto e branco. Aí ele veio atrás de mim, ele falou, sabe, pastor Silvio, a televisão é velhinha, mas funciona. E aqui na sala, aqui em casa, a gente ia montar um home theater. E essa televisão está ocupando muito espaço. Eu fiquei com dó de jogar fora. Não é assim que a gente faz? Fiquei com dó de jogar fora. Eu vou dar para Deus. Quanta coisa que a gente fica com dó de jogar fora e dá para Deus. E foi isso que ele fez. Talvez por isso que a obra de Deus tem dificuldade de avançar, porque a gente retém o melhor e damos o que sobra, o que não nos faz falta para Deus. Gente, eu pessoalmente não sou grande coisa, mas para o meu pai, eu sou primogênito dele, da minha mãe. E na cultura oriental, na minha cultura, por que eu estava fazendo 2 faculdades que eu mencionei? Porque meu pai queria que eu cuidasse do negócio da família e também fosse preparar para cuidar deles na velhice deles. Então ele queria que eu fizesse direito. Mas eu, no meu chamado, eu não queria fazer direito, eu queria ir para o seminário. Aí teve um choque quando eu terminei meu 2º grau, meu ensino médio. Eu falei, vou para o seminário. Ele falou, você vai para fazer um direito. Eu quero fazer teologia, você vai fazer direito. Aí chegou uma hora que não tinha como conciliar. Eu falei, tá bom, pai, faço 2 faculdades, mas o senhor vai pagar as 2 faculdades. Aí de manhã eu consegui entrar no Mackenzie para fazer direito, e à noite eu fazia a Faculdade Teológica Batista. E foi nessa situação que estava ali. Então, para o meu pai, era muito importante isso. Mas um dia meu pai entendeu o meu chamado. Um dia, um pregador me falou que ele pregou na igreja que estava meu pai e disse para ele entregar o Isaac dele.
Eu era Isaac. E eu sou o que eu sou, em parte porque meu pai abriu mão de eu ser essa pessoa que ele queria que eu fosse, e que eu fosse quem Deus quisesse que eu fosse. E sabe, é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Entregar aquilo que é mais precioso nas mãos de Deus. E às vezes é um filho, é uma filha, é alguém. Mas é melhor ele estar no centro da vontade de Deus do que dentro do plano que você tem para ele ou para ela. Não é? E aqui Deus está pedindo, eu quero o melhor para a minha obra, para que possa fluir, para possa ir e alcançar muitas vidas. Dá o seu melhor. Para quê? Aqui no versículo 2 fala, para a obra a que eu tenho chamado. Deus tem um chamado para a pregação do evangelho do reino. E aí voltando para Marcos 16:15, para que possa ir pregar o evangelho a toda a criatura. E foi isso que eles fizeram nessa primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem. A igreja tem que caminhar nessa direção para cumprimento da grande comissão, porque não acabou. Pastor Bruno me perguntou se era longe vir até aqui. Sim, foi longinho. Vocês estão quase onde Judas perdeu as botas para mim. Mas Deus sabe onde você está. E Deus conhece você. E Deus tem um plano para a sua vida. E talvez não é ficar só aqui. Porque hoje vivemos um mundo globalizado que nós temos acesso a tanta coisa e podemos fazer muita coisa para Deus. Eu tenho aquele casal, eles moram aqui pertinho, Itapevi, não é pertinho? Eles despencam para servir com a gente, o Rogério e a Priscila. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas tem que nos dispor. Tem que nos dispor. Tem que estar aberto. Eles têm o seu trabalho secular, mas eles falam, pastor Chung, eu quero servir com vocês também. Gente, falta de tempo, todo mundo vai dizer que não tem. Mas quando quer, arranja. E para servir a Deus é a mesma coisa. Você quer servir a Deus? Quer fazer obra de Deus? Tem que querer. E se você quer, você arranja o tempo. Então, versículo 3. Jejuando e orando, olha só, buscando a confirmação de Deus. Deus falou, eu quero melhor. Separa a Barnabé e a Saulo que eu tenho uma obra para eles. Então eles de novo jejuando e orando, porque o jejum mostra também outra importância e característica de um jejum, é que eu estou dizendo, Deus, depende de você. Eu não consigo fazer essa obra sem o Senhor. A obra o Senhor nos deu, mas quem vai fazer, quem vai abrir porta, quem vai direcionar, quem vai suprir é o próprio Deus. E essa igreja confirma, estamos aqui à sua disposição. E por isso, então, finalmente, no final, impondo sobre eles as mãos, os despediram, os enviaram, obedeceram. A igreja precisa obedecer. Não basta a gente fazer voto, Deus eu quero. Quantas vezes a gente faz voto diante de Deus e passamos por aquela porta, esquecemos. E voltamos à nossa mesmice do dia a dia. Está na hora de mudar um pouco isso. De a gente obedecer. De Deus eu quero. E eu vou obedecer. Eu vou tomar passos. Eu vou mudar meus hábitos. Eu vou priorizar o Senhor. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou buscar a tua presença. Eu quero te ouvir. Eu quero ser avivado todo dia. E que as pessoas possam ver Cristo em mim. E eu possa ser o testemunho. Começando aqui. Porque missões não é só quando... Porque às vezes a nossa ideia de missões é longe. É como eu falei, gente, você convive com pessoas todos os dias, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança. Você é o missionário que Deus está querendo que seja o testemunho. Em Lausanne,
o tema foi que a igreja declare e demonstre Cristo em unidade. Então, declarar e demonstrar. Demonstrar me dá a ideia de uma vitrine. O que se põe numa vitrine? O melhor ou o pior? Então, mostre o seu melhor para as pessoas também. Claro, mas que seja de dentro para fora. Por isso tem que cultivar essa vida de caminhada, de ouvir o Espírito todos os dias. Aí você vai demonstrar também quem é esse Cristo. E esse é o chamado que Deus tem para você. Para ser uma igreja missional tem que começar de você. Começar da liderança e de cada um de nós aqui. Para cumprir o chamado de Deus. Você quer isso para a sua vida? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Mas eu quero orar por aqueles que nessa noite vai falar assim, eu quero viver essa vida de adoração todos os dias. E eu quero ser instrumento da sua mão no meu trabalho, na minha casa, onde ali vai ser meu altar diante do Senhor. Vou viver a vida cristã ali. Eu quero ouvir a sua voz, Deus, teu Espírito Santo falando em mim. Eu quero dar o meu melhor para ti. Eu quero buscar a tua presença em jejum, em oração. E eu quero dar o meu melhor. Da minha vida, do meu tempo, dos meus recursos. E se essa é a sua oração, eu quero orar por você. Não estou chamando você para ser um missionário longe, mas aqui onde você está. Onde Deus te colocou, onde você trabalha, onde você estuda, onde você serve, na sua casa, na sua vizinhança. Se você quer dizer sim ao Senhor, eu quero orar muito especificamente por você. E eu vou te convidar que você saia do seu lugar, venha aqui à frente para dizer, Deus, eu quero ser essa pessoa. Que o Senhor pode usar, pode contar. Estou disposto a mudar meus hábitos. Eu estou disposto que o Senhor me quebrante mais ainda. Se a sua oração é essa, eu vou te convidar, sai do seu lugar, venha que eu quero orar por você. Consagrar sua vida para, de fato, servir. E que essa conferência se feche assim, com você dizendo, Deus, eu quero ser esse instrumento. Que meu trabalho seja o meu altar. A minha escola seja o meu altar onde o Senhor vai me usar. A minha casa, ali vai ser meu altar onde o Senhor vai me usar. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Venha declarar isso a Deus. Venha testemunhar isso, porque assim nós podemos nos apoiar mutuamente. Sai do seu lugar. Deus tem falado do seu coração, sai do seu lugar, venha. Deus tem falado, sim, saia. Não tenha vergonha. É Deus que vai fazer a obra em você, não é você. Ele só quer saber se você está disposto. E se você está disposto, então venha para frente. Que Deus vai trabalhar, vai operar algo novo na sua vida. Vai usar a sua vida como você talvez nunca imaginou. E o primeiro passo é dizer sim, eis-me aqui. Tome a minha vida. Não tenha o precioso da sua vida. Entrega para Deus. Venha, sai do seu lugar, venha. Sai do seu lugar, não importa a sua idade. É só disposição, é isso que Deus quer. Essa disposição de dizer, Deus, aqui está a minha vida. Usa para a tua honra e para a tua glória. Sai do seu lugar, venha. Não tenha medo não. Venha só dizer, venha declarar. E Ele vai continuar fazendo a obra. Ele quer saber quem tem essa disposição. Porque Ele só vai usar aqueles que estão disponíveis. E se você quer ser usado, quer ser usada, sai do seu lugar. Eu quero orar com você. Consagrando, entregando, para que Deus venha cumprir a sua vontade, que é boa e perfeita e agradável na sua vida. Então sai do seu lugar. Que nós vamos orar por você aqui. Sai do seu lugar. Venha. Amém. Glória a Deus. Saia do seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar todos de pé. Levanta a sua mão. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Vamos orar por cada irmão, cada irmã que está aqui. Glorioso Deus.
Recebe o nosso louvor, nossa adoração, porque só Tu és digno, Pai. E aqui estamos como igreja, Pai, com esses irmãos e irmãs aqui na Tua presença, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. De volta ao meu trabalho, de volta à minha escola, de volta à minha casa, à minha vizinhança, para que eu faça a diferença, para que as pessoas possam ver em mim um Cristo vivo, verdadeiro. Então tira, Pai, de cada um, de cada coração, de cada vida, aquilo que não te agrada. Vem limpar, vem trabalhar, para que eles possam ir dar muito fruto, fruto que dure para sempre, que são vidas que será alcançada e arrancada das trevas para a Tua maravilhosa luz. Venha preparar cada coração, Senhor. Abra as portas, venha equipar cada um conforme a sua necessidade, a sua realidade. Prepara vidas que vão encontrar Ele no trabalho, na escola, na sua vizinhança, no seu caminho, para que eles possam testemunhar. Enche-os com o Teu Espírito Santo, Pai, e faz com que eles cumpram o plano, o propósito que o Senhor tem para cada um, porque queremos ser essa igreja missional, queremos ser instrumentos vivos em Tuas mãos. Muito obrigado, Pai, pela salvação, pela vida nova, pela paz, pela alegria que nós temos em Ti, e de poder fazer diferença onde quer que o Senhor nos leve, Pai. Abençoa cada vida, porque eu oro no nome santo, glorioso e poderoso do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém. Dá um abraço a alguém do seu lado. Abençoa a vida dele, a vida dela. Deus os abençoe.